Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Meu Senhor, no nome de Jesus, nos perdoe. Ó Pai Celestial, nos perdoe todas as fraquezas. Não que queiramos justificar algum tipo de fraqueza, Senhor, mas nos perdoe no nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe todos os pecados cometidos, que daria lugar ao diabo ou aos demônios para agirem, ou para usar pessoas, influenciarem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual ou no físico, ou através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismos, pesadelos, sonhos da carne, sonhos de engano, ou em outras áreas. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Por isso eu te peço, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Ó Pai Celestial, nos perdoe de todos os pecados cometidos, tal gerando impedimento à nossa vida, que seja na sentimental, que seja na financeira, que seja na profissional, que seja na ministerial e em outras áreas que eu não tenha citado, Senhor. Que cada um saiba onde está tendo impedimento nas suas vidas e venha confessar ao Senhor no nome de Jesus. Também liberamos o perdão, Senhor, para as pessoas que precisarem receber da nossa parte a liberação do perdão. E imploramos para que o Evangelho do Rei nos alcance, Senhor, no nome de Jesus. E desde já nós te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos pelo seu sangue, o sangue da purificação, o sangue da redenção, Senhor. O sangue que nos coloca juntamente em aliança com nosso Pai Celestial. O sangue do Senhor que nos purifica de todos os pecados, nos deu todo o direito, Senhor, de comparecer ante a sua face, para te adorar, para te glorificar e exaltar o seu nome. Que pelo seu sangue, Senhor, nós possamos entrar na sala do trono, no santuário do Santo dos Santos e comparecer diante da sua presença, Senhor. A nossa gratidão, Senhor, pelo seu sangue. A nossa gratidão, Senhor, pelo seu nome, que nos perdoa de todos os pecados. A nossa gratidão, Senhor, pela obra realizada no Calvário, a crucificação, Senhor, que fez o elo de ligação junto ao nosso Pai Celestial, Senhor, que rompeu todas as barreiras que nos separavam do nosso Pai Celestial, Senhor, pois o pecado nos separou do nosso Pai Celestial, e pela obra da cruz fez novamente o elo de ligação, Senhor, onde derrubou todas as barreiras que nos impediam de chegar junto à face do nosso Senhor Deus. A nossa gratidão, Senhor, pela sua palavra, a qual, Senhor, é o nosso manual de instrução, é o Senhor falando conosco, o Senhor nos revelando como devemos agir, Senhor, como devemos comportar-nos dia a dia, Senhor. Nós te agradecemos, meu Senhor, nós te agradecemos por ter escrito uma nova história, por nos ter colocado nos lugares celestiais juntamente com o Senhor, e sermos abençoados em toda sorte de bênção nos lugares celestiais, Senhor, através da crucificação. A nossa gratidão, Senhor, por ter tido paciência conosco, quando ainda andávamos no pecado, no lamaçal do pecado, Senhor, andávamos no tempo da ignorância, debaixo dos principados e potestades de toda a força do mal, Senhor, e o Senhor, com a sua grandeza, com a sua misericórdia, nos resgatou para ti, Senhor, nos comprando com o seu sangue, o sangue carmesim, o sangue derramado na cruz. Somos gratos por tudo que tem feito a nossa vida, Senhor. A nossa gratidão, Senhor, ela é eterna. A nossa gratidão, Senhor, é grandiosa, porque o que o Senhor realizou na cruz é infinitamente grandioso para conosco, Senhor, pois nos amou de tal maneira, ó Pai Celestial, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa gratidão por termos o privilégio, Senhor, de sermos verdadeiros adoradores, de termos comissionado, Senhor, o ministério, para pregar o Evangelho do Reino, o qual está previsto para os fins dos tempos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo seu nome, o nome que há autoridade e poder tanto no céu quanto na terra, e que todo joelho e toda boca confessará que o Senhor é Deus. A nossa gratidão, Senhor, por ter escrito o nosso nome no livro da vida, por nos ter recebido uma identidade, Senhor, uma identidade de filhos por adoção, de sermos cidadãos celestiais, Senhor,
o qual sou mesmo pelo teu sangue nos comprastes e nos deste este privilégio, Senhor, de ter o nome escrito no livro da vida e ser cidadãos, Senhor, cidadãos no reino de Deus, os quais seremos num grande dia, um grande coral, Senhor, que estaremos te louvando e te adorando, Senhor, todo o tempo, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Somos gratos, Senhor, e temos o privilégio de estarmos aqui nesta noite reunidos e de saber que o Senhor está presente na nossa vida, cumprindo assim a sua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Graças te damos, meu Senhor. Graças te damos pela saúde que temos, pela prosperidade que tem nos dado, Senhor, pois já nos garantiu a vida eterna através da sua palavra, Senhor. Somos gratos por tudo que tem feito na nossa vida. A nossa gratidão, Senhor, pois há muitas coisas que deveríamos estar te agradecendo, Senhor, porque a nossa história tem sido mudada, Senhor, por ter nos feito mais que vencedores em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias, bem forte para Jesus. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. Me
dá minha bênção para depois subir, me dá minha bênção para depois subir, me dá minha bênção para depois subir, me dá minha bênção para depois subir. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão, ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão, ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras. O Evangelho de Mateus, capítulo 28. Do versículo 16 ao 20. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Primeiro Evangelho. Página 678. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes e disse, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Senhor, abra a porta da sua palavra para que eu fale dos seus mistérios, Senhor, para que eu fale aquilo que lhe convém, no nome do Senhor Jesus. Amém. Seja sentado, irmãos. A última promessa do Senhor para conosco, de estar conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, quando eu observo as Escrituras, quando eu as leio, cada vez mais quando eu observo a fala do nosso Senhor Jesus, o que Ele nos garantiu, o que Ele nos prometeu,
E eu não duvido daquilo que ele está falando. Porque nós temos que entender uma coisa: que duas coisas são imutáveis, é impossível que o Senhor minta. Quando Ele diz que Ele estará conosco até a consumação do século, Ele está aqui presente conosco, na pessoa do Espírito Santo. Ele está presente no Seu nome e com o Seu poder na nossa vida. É a razão a qual nós convertemos a Ele. Que o próprio Espírito Santo, Ele abriu o entendimento do nosso coração, porque viemos a converter a Ele, ao Senhor Jesus. Se Ele não estivesse conosco, certamente poderíamos sermos religiosos, poderíamos estar cultuando algum tipo de Deus, mas o Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus que manifesta a sua glória, a sua bondade, o seu amor. É o Deus que faz a diferença, irmãos. Numa certa feita, Elias estava numa guerra espiritual contra Acabe e Jezabel. E Acabe dava ouvido somente aos profetas de Baal. Então Elias pegou e falou assim: olha, você vai invocar o seu Deus, eu vou invocar o meu Deus. E fez um sacrifício e fez a prova. E Elias venceu aquela batalha. Então o nosso Deus é diferente dos outros deuses. O nosso Deus, Ele manifesta com poder e glória. O nosso Deus, Ele manifesta a glória dEle para fazer a diferença. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino, uma das coisas que ficava bem clara para as pessoas ver, ouvir, enxergar, eram os sinais. Porque por Deus, os judeus seguiam o judaísmo. Mas Deus já não estava mais operando no judaísmo. O judaísmo tinha se tornado uma religião. Aí o Senhor Jesus veio e mostrou uma nova visão do que é uma religião, do que é um Deus operante. Porque Deus havia operado no passado com eles, mas tinha cessado de operar. Como nós podemos confirmar isso, irmãos? É simples. Quando Jesus começou no seu ministério terreno, havia pessoas que estavam sendo cativas pelo diabo. Havia pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Havia todo tipo de enfermidades, de moléstias no meio daquelas pessoas. Defeitos físicos gerados por pecados os quais eles estavam cometendo. Então Deus já não estava operando mais ali no meio deles. Como o profeta Isaías disse também em Jeremias: são ovelhas sem pastores, porque os pastores deles estavam desviados, seus profetas já não os profetizavam mais, profetizavam mentiras. O povo vivia debaixo do engano, escravo de Roma. Quando Jesus chega e apresenta essa nova visão de uma religião, os quais estava estabelecendo, através de seus evangelhos nós podemos ver como ele operava. Quando Jesus fala para os discípulos: olha, faça como vocês viram, como eu ensinei. Aí nós podemos observar Atos dos Apóstolos. Ele seguiu a mesma linha, os mesmos princípios. Então houve uma mudança muito grande, irmãos. Já não mais o judaísmo, mas sim o cristianismo. Então a última missão de Jesus, quando ele declara a última missão para os seus discípulos, é para eles pregarem o seu evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Então ele é taxativo, irmãos. Mas primeiramente para eles anunciar o evangelho como os discípulos. E como os missionários, para sair de cidade em cidade pregando, eles precisavam de uma coisa: simplesmente
Um detalhe sozinho faltava na vida deles: ser cheio do Espírito Santo. Aí Jesus ensina para eles: olha, vai para Jerusalém, não saia de lá até que vós sejais revestido de autoridade e poder. Daí se iniciaram o ministério deles. Aí iniciou-se as missões, mas eles estavam totalmente restritos ali. Então o Senhor levanta Paulo para pregar para os gentios em todos os confins da terra. Mas o interessante, irmãos, é quando Jesus ele declara: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Passaram até então agora 2 séculos, nós estamos em mais 20, no ano 22 do terceiro século. Então ele permanece conosco e vai estar sempre conosco. Mas como podemos comprovar isso? Primeiro, que a sua palavra é viva e verdadeira. Segundo, irmãos, os sinais. Nenhum outro Deus pode fazer sinal, irmãos. Pode fazer sinal de engano, mas não vai funcionar, vai enganar as pessoas. É por isso que a igreja verdadeira tem que ter os sinais de maravilhas, prodígios, cura, libertação. Aí vai fazer a diferença. A diferença da igreja do Senhor Jesus, ela tem autoridade sobre o império das trevas, assim como Jesus estabeleceu. Assim como ele expulsava os espíritos imundos, ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então esse é o evangelho que Jesus encarregou aos seus discípulos, que são os verdadeiros missionários, de pregar o evangelho a criaturas e não ficar pregando para aqueles que já converteram ao Senhor Jesus. Em Romanos 15:20 diz: não anuncieis o Senhor Jesus aonde ele já é conhecido, para não edificar sobre o fundamento alheio. A nossa missão é pregar para aqueles que não converteram a Jesus, irmãos. Pregar o cristianismo verdadeiro é realmente resgatar aqueles que estão cativos do diabo, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que o diabo escravizou tanto, já está debaixo de enfermidade e de sofrimento. Existem pessoas que ela não conseguem nem se mover para ir para a igreja, porque ela está totalmente presa, não consegue trabalhar, não tem uma morada, não tem sua moradia, vive mendigando. Por quê? Há tantas brechas, há tanta legalidade para o diabo trabalhar ali, que aquela pessoa já se tornou uma escrava do maligno. E o que Jesus queria era o seguinte: que essas pessoas viessem a enxergar a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele dá essa missão aos discípulos, ele está ensinando: olha, liberte esse povo assim como eu fiz. Porque eles estavam face a face com o Senhor Jesus o tempo todo, irmãos. Eles caminhavam juntamente com Ele, por onde é que Ele ia, eles estavam juntos. Eles sabiam. Agora o duro é a incredulidade, irmãos, porque aqui diz que alguns deles duvidaram. Quando eles viram Jesus, eles duvidaram. Não diz todos. É como as pessoas hoje também lêem as Escrituras Sagradas e ficam duvidando: mas será que Deus está aqui mesmo? É claro que Ele está, irmão, na pessoa do Espírito Santo. É aos olhos da fé que nós vemos, não aos olhos físicos. Para ver nos olhos físicos, Ele tem que manifestar a sua glória, e não poderíamos olhar para Ele, porque a glória dEle é tão grandiosa, que como seres humanos não podemos olhar para Ele. Quando Paulo viu a Jesus, ele ficou cego, irmãos. Quando ele viu Jesus, irmãos, foi a luz tão violenta que ele não podia enxergá-lo, não podia vê-lo. O que nós vemos Jesus na nossa presença aqui nesta noite é na pessoa do Espírito Santo. Não podemos ver ou tocar, mas é a questão de fé. É confiar naquilo que Jesus falou, que Ele está conosco.
E olha bem o que ele diz nesse texto, irmãos. Quando ele diz, olha, a mim é dado todo o poder nos céus e na terra. E no finalzinho do versículo ele diz, olha, estarei convosco. É a mesma coisa como ele estava com o discípulo, mas só que no corpo físico. Aqui está na pessoa do Espírito Santo. Quando orarmos, irmãos, não podemos orar como se ele estivesse longe ou distante de nós. Ele está longe ou distante daqueles que estão no pecado. Porque há barreiras que impedem as pessoas de ter acesso ao Senhor por causa do pecado. Mas aqueles que nasceram de novo, nasceram da água do Espírito, que foram batizados do batismo do arrependimento, têm acesso direto ao trono do Senhor. Tem acesso direto a Ele, pois Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Quando nós confessamos, os pecados são perdoados e no sangue nós somos purificados. É a presença do Espírito Santo, irmãos, realizando esta obra, do nome do Senhor Jesus e do seu sangue. É o Espírito Santo que realiza essa obra na nossa vida. Então, se o Espírito Santo realiza a obra da purificação, é porque o Senhor Jesus está presente na pessoa dele, confirmando assim a palavra dele de estar conosco até a consumação dos séculos. Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, é o próprio Deus falando conosco face a face, irmãos. É assim que desperta a fé, é assim que há a operação das maravilhas, é assim que manifesta os prodígios. É dessa maneira que funciona. Mas isso é para os que creram. Aqueles que começam a colocar dificuldade ou dúvida, ou começam a estudar, tem que ver se é assim mesmo. Irmãos, é como está escrito: passarão os céus e a terra e a minha palavra não passarás. Assim como aqueles discípulos que estavam face a face com o Senhor Jesus, duvidaram que era Ele. Tomé disse, eu não acredito, a menos que eu toque nas chagas dele. Aí quando Jesus manifesta diante de Tomé, ele se arrependeu, irmãos, mas da boca dele saiu a incredulidade. O discípulo estava junto com Jesus, e quando ele manifestou a presença dele a eles, alguns duvidaram. É a mesma coisa hoje, irmãos. Pessoas das Escrituras Sagradas, mas não entram na mente delas, porque há dúvidas. A dúvida impede as maravilhas de Deus ser manifestas na vida da pessoa. A fé manifesta a glória do Senhor, pois Ele está presente. Não adianta falar para uma pessoa assim, não, mas eu tenho fé, irmão. Então mostra o fruto da sua fé, porque a fé sem frutos é uma fé morta. Eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que eu leio as Escrituras Sagradas, todas as vezes que eu leio o Evangelho, para mim, é Deus falando conosco. Eu estava numa admiração tão grande uns dias atrás, irmãos, com a palavra de Deus, quando eu estudava Jeremias. Irmãos, o que Deus conversou com Jeremias é algo fora do normal, irmãos. Era o tempo todo Deus revelando para Jeremias. Todas as vezes que Jeremias buscava do Senhor algum tipo de resposta, era instantâneo. Eu me lembro também de Samuel, que era algo natural. Observe o tanto que Deus falava para Jeremias. Eu ficava admirado com aquilo.
Será que nos dias de hoje alguém vai ser usado como Jeremias foi usado? Fico pensando, irmãos. Mas se há uma fé do tamanho do grão de mostarda na nossa consciência, é certo que o Espírito Santo vai agir assim como agiu nele. Assim como agiu no apóstolo Paulo, com quantas e quantas cartas doutrinárias foram escritas por ele. Porque quando nós acreditamos, irmãos, nós da boca para fora há uma ação de Deus, mediante a fé. Quando o Senhor Jesus declara que Ele vai estar conosco até a consumação do século, Ele não disse o século, Ele disse os séculos, é no plural. Passaram dois e um pedaço do outro. Quando nós acreditamos naquilo que o Senhor Jesus tenha falado através da sua palavra, há uma liberação de poder na nossa vida, há a manifestação do Espírito Santo. Assim como nós temos uma garantia da vida eterna, com a promessa do Senhor para aquele que crê e for batizado, há também uma garantia, também a palavra do Senhor nos garantindo bênçãos ainda nesta vida, vitórias nesta vida, porque Ele não está de braço cruzado, irmãos. Ele está operando o tempo todo. No dia de hoje, por exemplo, pode ter certeza de uma coisa: centenas e centenas de pessoas estão testemunhando algo que Deus fez na vida delas. Pois é um dia tradicional no culto nos domingos. Então há centenas e centenas de pessoas testemunhando algo que Deus fez na vida delas nas igrejas no dia de hoje. Porque Ele é um Deus operante. Mas por que não está em todas as pessoas tendo testemunho para dar? Porque é questão de fé. No momento adverso, a primeira coisa que temos que recorrer ao Senhor e à sua palavra e o cumprimento dela. Aí vamos estar tendo sempre testemunho para dar. Eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso Senhor Jesus, Ele quer o tempo todo nos abençoar. Porque a parte mais difícil Ele já fez. Foi a crucificação. A parte mais difícil Ele já fez. Sujeitar a humilhação. Sujeitar, irmãos, a transferência dos pecados nossos para Ele. De ser humilhado, ser exposto, ser mostrado como exemplo de quem era contra quem estava governando na época. Ali era uma maneira de tentar intimidar as outras pessoas a temê-los, porque eles governavam. E era através da espada, através do açoite, do chicote, é através de prisões. É assim que eles governavam. Eles queriam dar um exemplo. Eles queriam dar um exemplo de quem cruzasse no caminho deles. Porque Jesus era contra todo aquele sistema que estava existindo naqueles tempos. Como Ele é o mesmo que está contra todo o sistema que está no dia de hoje. Quando Ele diz para nós pregar o Evangelho, Ele está dizendo, irmãos, mostre para as pessoas o plano de salvação. Mostre para as pessoas a obra da crucificação. Mostre para as pessoas a obra da redenção pelo seu sangue. Mostre para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados e converter a Jesus. Mostre para elas que eu estou vivo. Tanto que Ele mostrou que Ele estava vivo quando Ele mostrou a sua presença diante deles antes de subir para o reino celestial. Mostre para elas que eu vou mudar a história dela. Mostre para essas pessoas que elas têm que largar o pecado e converter a mim, para que venha fazer a diferença nas vossas vidas. A
pessoas precisando de conhecer a Jesus, o Cristo vivo que está nos céus, o Deus da Bíblia, irmãos. E não há religiões, há placas de igrejas, mas sim conhecer a Jesus, o Deus vivo e poderoso. É este Deus que nós precisamos de apresentar diante das pessoas, o Deus que faz a diferença na vida de cada um. Não é ficar pregando, porque Jesus vai fazer isso sua vida, irmãozinho. Converta a Jesus, aceita esse Jesus. Irmãos, nós temos que mostrar, é o Deus vivo e poderoso, é o Deus da Bíblia. E não apresentar para as pessoas uma religião, mas sim mostrar para elas a diferença que o Senhor faz na vida daqueles que abrem a porta para Ele entrar, porque Ele não vai arrombar a porta de ninguém, Ele não vai chutar a porta, mas sim, Ele vai abrir, Ele vai entrar naquele que abriu o seu coração e falou assim: entra na minha vida, Senhor, porque eu estou te recebendo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. É este Senhor que Deus mostrou para os seus discípulos: liberte as nações, dizem para elas quem eu sou. Para não errar, irmãos, Ele deixou as escrituras sagradas, Ele deixou o testemunho escrito daquilo que foi o ministério dele. Para que não viesse para errar, Ele deixou a sua palavra, está aqui o manual de instrução, siga Ele que você vai ter o resultado. Porque no dia que conhecereis a verdade nos libertará. Então foi comissionado aos discípulos a pregar este evangelho do reino. Para fazer a diferença das outras religiões, ele disse: eis que os sinais os acompanham aqueles que crerem. A diferença da igreja do Senhor Jesus, do corpo espiritual dele, é os sinais, é a presença do Espírito Santo, é a presença dele na pessoa do Espírito Santo, é o poder do seu nome, a manifestação da sua glória. Mas é para os que crerem. Porque o incrédulo vai ser levado de um lugar para outro. Primeira dificuldade, esfria na fé. Mas está tão difícil, as lutas. Irmãos, essa é a doutrina do sofrimento, isso é obra maligna, isso é a doutrina de demônios. Pelo ministério do apóstolo Paulo, o Espírito Santo ensinou para ele: olha, veja o Senhor Jesus como Ele é, como Ele se encontra no dia de hoje. Nós temos que olhar para Jesus, irmão, na condição que Ele se encontra agora. É o Senhor da glória, o Deus vivo. Aqueles que duvidam nunca vai alcançar esse nível espiritual, o qual nós vamos alcançar nos dias de hoje, irmãos. Eu digo mais para a igreja. No governo anterior que está saindo agora, onde as pessoas só falavam de recessão, de inflação, de desemprego. Eu e muitos dos irmãos aqui estávamos prosperando. Os irmãos que não tinham veículo conseguiram veículo, porque Deus abençoou cada um de nós aqui, uma virada de ano. A gente só ouvia falar de recessão, irmãos, de desemprego, de dificuldade. Naquele tempo nós prosperamos. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que em 2023 nós vamos prosperar muito mais que no ano 2022. Porque o nosso Deus, irmãos, o Deus da Bíblia, Ele não precisa de situações favoráveis para mudar a nossa história financeira. No passado, no tempo de Isaac, houve uma grande seca. Faltavam os alimentos. Isaac, aos olhos da fé, saiu e semeou a semente. E deu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. É este Senhor Jesus que nós temos que enxergar nos dias de hoje. Que recebeu todo o poder nos céus e na terra, e Ele está presente na nossa vida.
Irmãos, assim como Jesus estava presente junto com seus discípulos, face a face, com o seu corpo físico, pois ele veio em carne para fazer o sacrifício, para fazer a substituição, que era necessário de algo perfeito, de alguém perfeito para o sacrifício. Um sacrifício seria eterno, para sempre, para que não mais houvesse outro sacrifício. Assim como Jesus estava com os discípulos, Ele está do mesmo jeito que nós, na nossa presença, na pessoa do Espírito Santo. Pois Ele mesmo disse, Ele mesmo nos garantiu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Ele está aqui conosco, irmãos. Jesus está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele nos garantiu isto. Ele nos deu a sua palavra, irmãos. Para ninguém errar, para ninguém ser enganado, Ele nos deu o seu manual de instrução. Todos nós temos acesso às Escrituras Sagradas. Se Ele não tivesse deixado a sua palavra escrita, irmãos, já tinha mudado tudo. E eles não deu outra garantia. Apocalipse 22, ele diz que não poderão mudar um tio dessa palavra, do seu livro. Muitos entendem que ele está falando apenas do livro de Apocalipse. Não, irmãos. A Escritura Sagrada está toda interligada uma à outra. Se lemos Apocalipse, por exemplo, capítulo 1, ou capítulo 2 ou 3, nós temos referências em Gênesis, nós temos referência em Daniel, em Ezequiel, em Jeremias, Isaías, nos Salmos, em Êxodo, em Deuteronômio. É só pegarmos todas as referências e começar a lermos o livro do Apocalipse e começar a pegar a referência ali. A Bíblia está toda interligada uma à outra, toda interligada os versículos. Quando ele diz: olha, não poderão mudar sequer um tio, um tio ou um L uma vírgula deste livro, que eram sobre aqueles que mudaram todas as pragas deste livro. Ele nos deu a garantia dele, irmãos, que não poderia mudar o que ele estava falando. Ele nos garantiu, irmãos, uma vida eterna na sua presença. Quando alguém escreve um testamento e ele parte, o testamenteiro partiu, esse testamento é irrevogável. A palavra do Senhor é irrevogável na nossa vida, irmãos. Então, certo é que Ele está aqui presente na nossa vida e que Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, e Ele está aqui conosco. Acredite que assim você vai ver a diferença na sua vida ainda nessa noite. Você vai ver o milagre. Não olhando para uma situação só favorável, mas sim olhando para Jesus no trono e presente na pessoa do Espírito Santo. Porque a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está com o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está aqui presente conosco. Então olhe para Jesus na condição que Ele se encontra. Não em condição humana ou em condição carnal, ou de um Deus separado do homem. Porque no dia que nós fomos batizados no batismo do arrependimento, houve um rompimento de barreiras os quais nos separavam dele. Foram rompidas as barreiras, irmãos. A obra do Espírito Santo na nossa vida é manifestar o nome do Senhor Jesus e manifestar o seu sangue. Na descida do Espírito Santo, Ele permanece até nos dias de hoje na sua igreja, até no dia que ela for arrebatada. Ele permanece. Isso significa que Ele está aqui presente conosco. Ele está presente na nossa vida. Então, quando nós cremos, irmãos, é certo o milagre.
É certo que as maravilhas vão acontecer, que os prodígios do Senhor, porque isso faz parte da igreja verdadeira. As maravilhas, os prodígios, a cura, a libertação, tudo isso faz parte da igreja do Senhor Jesus. Numa religião vocês jamais vão ver alguém exercer autoridade sobre o império das trevas. Jamais vão ver pessoas sendo curadas simultaneamente numa religião. Mas o Deus da Bíblia é diferente, irmãos. Ele é um Deus operante, é um Deus galardoador, é o Senhor da bênção. Quando Jesus disse, tem um versículo cito todos os dias em oração, irmãos, quando ele diz para Marta e Maria: tudo é possível ao que crer, e não existe nada impossível para Deus. E tem outra parte que eu cito nas orações, em Isaías, quando o Senhor diz: assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo a qual enviei. Estes textos, essas falas do Senhor Jesus, a revelação do Espírito Santo, tem que estar na nossa consciência, tem que fazer parte da nossa vida, porque é aí que vai fazer a diferença, irmãos. Quando a palavra do Senhor faz parte da nossa vida, faz parte da nossa consciência, faz parte da nossa memória, é assim que faz a diferença. Quando Jesus declara que Ele está conosco, Ele está aqui conosco, não podemos duvidar disso. Mas pastor, eu não estou vendo, mas não precisa. O Espírito Santo é invisível. Se Ele fosse visível, estaríamos vendo. Mas é aos olhos da fé que nós acreditamos que Ele está presente. Então, quando nós cremos, Ele está aqui para operar as maravilhas, como Ele operava com os discípulos. Ele está aqui para operar. É tão somente crer, então verás a glória de Deus. Que essa palavra, que a revelação dessa palavra venha fazer parte da nossa consciência, de sabermos que Ele vai estar sempre conosco, até a consumação dos séculos. Ele estava com os discípulos, porque os sinais eram nítidos. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, nós vemos o tanto que Ele operou, irmãos, o tanto que Ele estava presente. Ele garantiu para os discípulos, Ele nos garantiu de estar conosco. Eu tenho certeza que cada irmão que está aqui assistindo, que está assistindo pelo link, aquele que irá assistir no futuro, todos nós temos uma certeza absoluta da vida eterna na presença do Senhor. Todos nós temos essa certeza, porque o Senhor nos garantiu, através do batismo do arrependimento, no dia que convertermos a Ele. Agora eu vou além disso, irmãos, que todas as promessas do Senhor, também o Senhor nos garantiu na sua palavra, de nos abençoar. Todas as vezes que os discípulos estavam junto com Jesus ali, chegava alguém, ninguém voltou de mãos vazias, porque Ele operava, porque realizava as maravilhas. Quando Ele nos garantiu que está conosco, Ele vai então operar as mesmas maravilhas, irmãos, de sermos abençoados em todas as áreas. Deus, na sua história, nunca em toda a história do Senhor Deus, Ele quis que alguém vivesse debaixo de derrota, de tribulações, dificuldades. Nunca na história. Somente eles passavam dificuldades quando abandonavam a Deus e ia servir a outros deuses, ia sacrificar a outros deuses. E mesmo assim, irmãos, no capítulo de João 3 ele diz:
que Deus nos amou de tal maneira, olha que ainda estávamos no pecado, irmãos, que nos deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos garantiu vida eterna. Ele nos garantiu que não veríamos a perecer ou sofrer. O próprio Deus nos garantiu isso, irmãos. Então vamos aplicar a nossa fé, vamos acreditar nisso. E a hora que orarmos, vamos ter certeza de uma coisa, que Ele vai estar diante de você, na pessoa do Espírito Santo. Quando você estiver orando, você tem certeza de uma coisa, Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Amém? Bem forte para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Fique de pé, irmãos. Você vai mostrar que a sua fé está viva e que ela não é uma fé morta. Você vai orar nesta noite, naquele objetivo que você está tendo. Você vai lembrar de uma coisa, que você vai estar face a face com o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Você vai orar desse jeito, você vai estar conversando face a face com o Senhor, que Ele vai estar presente na sua vida e agora, presente aqui na minha vida, na vida dos irmãos, das irmãs que estão assistindo, e daqueles que vão assistir no futuro. Então ore ao Senhor, converse com Ele pessoalmente, irmãos, na primeira pessoa, como você estiver diante dele e agora. Ó Senhor Jesus, a sua palavra é viva e é verdadeira, Senhor, e eu creio, eu nem precisaria de falar isso, Senhor, porque o Senhor esquadrinha os nossos corações e a nossa mente, sabe todas as coisas. Por isso nessa noite, Senhor, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de vitórias para nós, porque é no Senhor que nós confiamos, Senhor. Não servimos nem a Baal, nem a Astarote, nem a Balaíns. Não servimos a nenhuma entidade, Senhor. Somente o Todo-Poderoso, Senhor vivo, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o qual temos buscado, Senhor, de cumprir o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua força. Somente a Ele adorarás. Somente a Ele cultuarás. Estamos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, o Deus da Bíblia. Sei que muito temos que ainda aprender, Senhor, com o Senhor, com o Espírito Santo. Mas temos examinado as Escrituras, temos orado, temos jejuado, Senhor, para atingir um nível espiritual elevado, Senhor, assim como os seus discípulos, e também de usufruir, Senhor, do melhor desta terra, pois o Senhor mesmo nos garantiu em um Novo Testamento, de pegar o melhor desta terra, Senhor. O Senhor mesmo nos garantiu na sua palavra, Senhor, que somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Graças a Ti, Senhor. O Senhor mesmo nos garantiu, Senhor, que estaria aqui conosco e o Senhor está presente. Então opera as maravilhas aqui na sua igreja. Opere as suas maravilhas, os seus prodígios. Que comece os seus prodígios, as suas maravilhas, que já em mim, Senhor, como eu tenho orado a cada dia. Que opere as suas maravilhas, os seus prodígios. Os irmãos estão assistindo pelo link. Para que todos saibam, Senhor, que somos uma igreja verdadeira.
Uma igreja que tem os sinais de prodígio de maravilhas, pois o Espírito Santo está presente nela. Que o poder do seu nome, que o poder do seu sangue está aqui na nossa vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Que comece as suas maravilhas por nós. E que venhamos testemunhar, Senhor, porque a honra e a glória lhe pertencem. E ao Senhor nós entregamos o louvor e a adoração, a honra e a glória. Graças a Ti, Senhor. Abri os nossos corações, os olhos dos nossos corações, a nossa mente. E tem nos dado a capacidade de expressar, Senhor, a Sua vontade, de ministrar a Sua palavra. Que cada irmão seja abençoado nos seus objetivos. Porque o Senhor mesmo nos garantiu que estaria presente conosco. E o Senhor está aqui. E querendo o Senhor operar, quem poderia impedir, Senhor? Graças te damos. Aleluias. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Eu quero confirmar a ministração dos irmãos, a oração dos que estão assistindo, de tudo que vocês oraram. Ainda não acabou o ano, irmãos. Temos que ser testemunha deste ano. Então, no nome do Senhor Jesus, eu confirmo as orações dos irmãos, das irmãs e as minhas. As nossas ministrações, no nome do Senhor Jesus, eu confirmo aqui na terra, já está confirmado no céu, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Estenda suas mãos direitas para frente. Um anjo do Senhor vai passar aí agora, que o Senhor me mostrou aqui agora. Eu estou assistindo também. O Senhor vai colocar nas suas mãos a chave da vitória. No que você orou, que você creu, você recebeu, porque o Senhor está garantindo para a nossa vida aqui agora a chave da vitória. Senhor, coloque na nossa mão aqui agora, que o anjo do Senhor passe junto a cada irmão, a cada irmã, dos que estão aqui presentes, dos que estão assistindo. Coloque na nossa mão aqui agora, Senhor, a chave da vitória, daquilo que nós oramos, pois o Senhor mesmo garantiu que estaria presente conosco, no nome do Senhor Jesus. Segura a chave, irmãos, pegue, coloque no seu coração. Aleluias. E pode glorificar ao Senhor, e bem forte para Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. Quero ministrar a bênção a cada um. Em seguida, ministrar a bênção também àqueles que estão assistindo pelo link, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu abençoo os irmãos, as irmãs que estão assistindo pelo link. E que essas bênçãos venham estender, Senhor, aos que não assistirem no futuro por alguma plataforma, Senhor, no nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, cumprindo assim a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Está feito. Amém. E amém. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar e ofertar, os abençoo, Senhor, que venha ter com fartura, que venha devolver ao tesouro, à casa do Senhor, a 10ª parte, Senhor, voluntariamente, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Tem um anjo do Senhor, irmãos, andando no nosso meio aqui o tempo todo. Eu já vi ele umas 3 vezes. Está passando aqui no nosso meio. Então as nossas orações não estão sendo em vão. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Mediante a nossa fé. O poder dele entra em ação. Os seus anjos que estão a serviço daquele que onde herdar a salvação, entram em ação. Há a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, o qual o Senhor Jesus se faz presente. Então sabe que hoje é uma noite de vitória. Hoje é uma noite de conquista.
E eu digo novamente, 2023 vai ser melhor ainda que 2022. No nome do Senhor Jesus. E todos que crerem, dê uma salva de palmas, vem forte para Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Quero passar uma orientação para a igreja. Não dê ouvidos a incrédulos ou crentes pessimistas com as falas de inflação, de recessão. Não dê ouvido a essas pessoas, mas sim a palavra de Deus, sim o que Jesus nos prometeu. Ouça Jesus falando no seu coração através da sua palavra. 2023 vai ser melhor ainda, porque nós cremos, irmãos. Não olhamos para situações favoráveis, mas sim olhamos para Jesus no trono e presente na pessoa do Espírito Santo. Não dou ouvido a pessoas pessimistas, a economistas pessimistas na televisão e mídia. Não dê ouvido para isto. Dê ouvido sim para a voz do Senhor. Dê ouvido sim para a sua palavra. Pessoas pessimistas, incrédulas. O diabo muitas vezes usam elas para nos persuadir ou para sugerir que aquilo é para todo mundo, não é para todo mundo. O Senhor nos fez uma promessa no passado, irmãos, quando Ele disse: aquele que chupar a uva verde vai desbotar o seu próprio dente. Então, coisas que poderão acontecer no futuro, nós não temos nada com isto. Quem chupou a uva verde, que desbota os seus dentes. Então não olha para situações, não olha para pessoas pessimistas, incrédulos. É o que nós vamos ouvir da agora para frente, no início deste ano. Então que cada um pague pelos seus próprios erros. E escolhas que as pessoas fizeram, nós não temos nada com isto. Olhem para Jesus e para a sua palavra. Não dê ouvido, não ouçam isto. Não dê ouvido para pessoas que não conhecem o Senhor Deus da Bíblia. Vai ouvir muito pessimismo, irmãos, ou igual no início da pandemia. E eu sempre orava e falava: olha, isso não nos pertence, não faz parte da igreja. Só adoecer os fracos na fé. Somente os fracos. Mas os fortes sobressaíram. Não se quer um espirro de Covid. Então aprende uma coisa. Observe o que o Senhor Deus falou para conosco na sua palavra, irmãos. Observem isto. Assim como a pandemia não fez parte da nossa vida, recessão, inflação não vai fazer parte da nossa vida também neste ano 2023. Não vai fazer parte. Aos olhos da fé, crendo no nome do Senhor Jesus, na sua palavra, no seu nome, vamos prosperar muito mais ainda. Porque este ano eu prosperei bastante. Se eu fosse dar testemunho aqui, irmãos, de prosperidade que Deus me deu, que eu alcancei, as pessoas poderiam até pensar que eu estaria contando vantagem. Não era isso, a intenção não é esta. É testemunhar que o Senhor fez a diferença. Amém? Então preste bem atenção nisso. Não dê ouvido aos pessimistas, aos incrédulos, mas sim dê ouvido à palavra de Deus.
de ouvido àquilo ao qual o Senhor Jesus nos revelou. Amém? Bem forte para Jesus. Fiquem de pé. Graças a Deus. Levantem a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.